Bom, pessoal, hoje a análise de um roteador da TP-Link, conhecido como N750 ou então TL-WBR-WDR4300. Primeiro, a parte externa. Ele é um roteador grande, um pouco mais que um palmo. Tem 3 antenas externas, antenas de banda dupla. O acabamento superior é em black piano, com esses detalhes de vincos. Na traseira temos o primeiro encaixe para antena, a entrada para a fonte, botão de liga e desliga, botão de liga e desliga do Wi-Fi, USB 1, LED para mostrar os dois USBs, USB 2, a porta WAN, a segunda antena, 4 portas LAN, a terceira antena. Embaixo 4 pés, o apoio para colocar na parede e a etiqueta com as informações de login, de alimentação, senha do Wi-Fi. Bom, na frente tem os indicadores de energia, de funcionamento, o indicador do 2.4 GHz, o indicador do 5 GHz, o indicador de cada LAN e o WPS, além do escrito N700. O roteador ele tem entre as funções principais banda dupla, ou seja, ele funciona, as antenas são duplas, ele funciona tanto em 2.4 GHz como também funciona em 5 GHz. Possui rede visitante de 2.4 GHz e também de 5 GHz. Ou seja, ele funciona, ele tem 4 redes Wi-Fi programadas nele. A parte de administração dele é muito simples e ele possui controle também de controle de banda, função de controle de banda. Quanto ao sinal dele, quem compra um roteador desse quer mais um gerenciamento dedicado de internet para os seus aparelhos e não sinal. Sinal está longe de ser o forte desse aparelho. O 2.4 GHz ele até pega longe, ele tem um bom alcance, a antena dele é pequena, só que esse alcance ele não é eficaz. Como por exemplo, você está a 10 metros, você pensa se você pega o sinal de 2.4, só que sem nenhum dado. A conexão dele é fraca. O sinal dele, apesar de ser fraco, é um sinal normal e que dentro de uma residência pequena ele pega facilmente. Por exemplo, 70 metros quadrados, ele em um dos cantos, no outro canto da residência, ele pega o 2.4. Já o sinal de 5, ele é muito eficaz e mesmo com o sinal estando a 1%, você consegue pegar uma velocidade de conexão excelente no roteador. Só que o alcance desses 5 GHz, que já é uma frequência com alcance baixo, neste roteador ela é muito baixa. Cerca assim de no mesmo cômodo. Se você está no mesmo cômodo do aparelho, ele funciona numa boa. Se você vai num cômodo em frente, por exemplo, um quarto em frente, o sinal ele já fica muito fraco, só que ainda pega a velocidade boa. Se está dividido separado por 2 portas esses 2 cômodos, os 5 GHz ele praticamente ele não chega. Então é uma frequência muito boa para quem quer utilizar no mesmo cômodo. Se for utilizar fora do cômodo, o 2.4 é o que vale a pena ser utilizado. Questão de configuração dele é muito fácil. Você não vai ter problema algum para poder fazer essa configuração dele. Compatibilidade também é uma coisa que perguntam muito. A compatibilidade dele é total. Não tive problema com nenhum aparelho, dentre videogames e outros, que tivesse algum problema de compatibilidade com o aparelho. A antena é removível e você pode substituir ela. Ela tem o padrão, a entrada dela é padrão, e você pode substituir por uma 2.4, se quiser só aumentar esse sinal 2.4 ou uma banda dupla, então uma 5 GHz mesmo. A porta LAN dele. São 4 portas LAN
Gigabyte. Então são portas de alta velocidade que facilitam a transferência do arquivo. Em questão da porta LAN dele, é uma porta muito estável, não tive problema nenhum, ela realmente alcança altas velocidades. A facilidade de uso do USB é normal, você pode plugar aqui um HD externo, um pendrive e acessar esses arquivos de qualquer rede. Por exemplo, você tem um HD externo que tenha um HD externo de filmes, você pode acessar por qualquer computador que esteja conectado via Wi-Fi ou via LAN. Nesse roteador você consegue acessar todo o conteúdo, sem travamentos, sem engasgo, principalmente no 5 GHz. E aqui os LEDs USB dele. Da parte externa dele, é basicamente isso. Tem a porta WAN também, Gigabyte. E agora eu vou para a parte de configuração dele, mostrar todos os recursos e as configurações destes recursos. Bom pessoal, agora no computador, para mostrar a área de configuração e os recursos que esse roteador possui. Para entrar na área de administração dele, você tem que entrar nesse endereço, tplinkLogin.net. Entrando nesse endereço, ele vai te pedir o nome de usuário e a senha. Ambos são admin. Basta digitar e dar o entrar. Você entra na parte de configuração do modem. Aqui já é a parte do status dele, que mostra a LAN, o wireless 2.4 GHz, o 5 GHz, a WAN e estatísticas de tráfego dele. É importante lembrar que cada parte do menu de configuração vem com essa ajuda aqui na lateral, que apesar de estar em inglês, ajuda bastante, ela é muito completa. Aqui a gente vê que é o WDR4300. Então, depois de status, temos a configuração rápida e a parte de internet. Conectei meu WAN, eu tenho um modem que está funcionando como um modem e a parte de rotear, de DHCP, está toda nesse roteador. A única configuração que eu fiz, ele já puxou tudo do meu modem, né? Que ele está como setado um IP fixo no meu modem, em DMZ nele, foi a parte do MTU, que tem vídeo até como descobrir aí no canal. Tem a parte de LAN, caso queira mudar o IP e o MAC da LAN e um clone de endereço MAC. Esse menu aqui é para selecionar as frequências de trabalho, se ele vai funcionar tanto em 2.4 como em 5 ou em só um deles. Aqui você já percebe que em 2.4 ele funciona tanto em B, que é mais antigo, o G, que é mais usado, e o N, que é a melhor configuração de 2.4, e funciona em 5 tanto em A ou em N. A melhor configuração do 5 é o AC. Esse roteador não tem AC. Os roteadores que têm o padrão AC são mais caros, como o N1750. Aí tem a configuração de 2.4 GHz, configura o nome da rede, a região, o modo, largura de canal e o canal. WPS, se vai estar ativado o WPS, lá atrás tem o botão, o mesmo botão que reseta o WPS, e o PIN do WPS. Configuração de segurança, ele funciona tanto WPA2 pessoal como empresarial, funciona o app também e sem nenhuma segurança. O filtro MAC, isso daqui é o que eu recomendo a todo mundo. O que eu fiz? Antes de eu configurar, eu fiz em um bloco de notas o nome de cada aparelho que eu possuo que vai conectar nesses 2.4 GHz, junto com o endereço MAC de cada um e o endereço nos que eu precisei fixar o endereço de IP, o endereço de IP que eu fixei. Isso daqui ajuda muito. Porque esse roteador ele tem o filtro MAC. Ou seja, você consegue permitir que só os aparelhos listados nessa parte de configuração se conectem ao sua rede, ou então pode proibir só os aparelhos que estão conectados aqui. No caso, o meu está ativado e eu coloquei que somente esses aparelhos listados que podem se conectar. Então eu fui adicionando os aparelhos até formar a lista. Então eu tenho o MAC de cada aparelho e tenho a descrição dele.
Então eu consigo, igual, eu não quero que determinado aparelho conecte agora na minha rede. Eu venho cá e desativo esse aparelho de poder conectar. Ele simplesmente não conecta. Isso daqui é muito interessante, porque igual eu tenho a minha rede, que apesar de ter a senha, vamos supor que a minha senha ela seja roubada. Por algum motivo, essa senha vaze e um outro aparelho não listado que não seja meu tente conectar na minha rede. Ele não vai conseguir conectar na minha rede. Aí você pensa, e os vizinhos? Como eu disse anteriormente, esse roteador, as visitas, né? Esse roteador tem a opção de uma rede para as visitas. Aqui eu tenho a parte avançada da configuração de Wi-Fi e tem as estatísticas. Eu consigo pegar aqui o MAC, igual esse daqui é o F, termina com FE, eu posso verificar aqui qual é esse aparelho. Por exemplo, eu sei que aqui é meu notebook e quanto que esse aparelho está consumindo. 5 GHz é a mesma coisa, todas as configurações são a mesma, só que no filtro MAC eu coloquei que somente meu tablet ele pode conectar nessa rede. As duas redes têm a mesma senha. Se eu, por exemplo, estou lá com o iPad, tento conectar aqui, como o iPad ele não está na lista, ele não vai conseguir conectar, mesmo colocando a senha. E aqui a rede de visitantes, onde eu posso permitir se ele vai acessar minha rede local, um controle de banda para a minha rede de visitantes, igual aqui, o egress. É só você vir aqui, o upload da minha rede de visitante, eu limito o upload e limito o download aqui. Aqui estão com valores errados porque eu não estou usando ela no momento. E esse range aqui que aparece de 1 a 1200 e 17.000 eu vou explicar depois. Aqui eu ativo a rede de 2.4 e dou o nome, segurança, senha e tal para ela. Não tem problema mostrar a senha que eu uso porque não tem como ninguém conectar pelo meu filtro MAC. E você pode conectar também uma de 5 GHz para os visitantes. Eu não conecto, eu deixo ela só para o meu tablet, porque meus consoles são ligados via cabo. E a opção deles também acessarem o que está no meu USB. DHCP, que é a distribuição de IPs. Aqui eu deixo que o meu roteador distribui IP e não meu modem. A faixa de IP, o tempo que ele fica e gateway. DHCP, lista de clientes. Aqui eu consigo ver os aparelhos que estão conectados. Eu tenho meu notebook, meu tablet Android, o Note 10.1 e tenho o iPad e consigo ver o IP que cada um destes aparelhos está. Igual o iPad, ele é permanente. Ele tem esse IP aqui sempre fixo, reservado para ele. O meu notebook e meu tablet, por exemplo, não possuem, então eu consigo ver o IP que está reservado a eles. E o endereço de reserva para cada aparelho. Basta você colocar o endereço MAC e reservar um IP para ele. Por que isso é importante? Para as configurações de DMZ, de abrir portas e as configurações de controle de banda. Igual, eu reservei o IP para o iPad, para eu controlar a banda dele. Reservei para o meu PlayStation 4. Reservei também para o meu PlayStation Vita. Não, para o PlayStation Vita não está reservado. E aqui eu tenho também reservado para o PlayStation 3. Mais para frente vocês vão entender. Configurações de USB para distribuição de arquivos, FTP, Media Server. Impressora, você pode conectar sua impressora e mandar imprimir via Wi-Fi para ela. Tipo NAT, configurações de NAT, ele tem o NAT, tem o NAT de hardware também. Endereçamento de portas, eu não uso nenhuma. Ele tem o PNP, que eu deixo ligado. E tem também DMZ, que é a opção que abre todas as portas para aquele aparelho. Então, eu tenho o meu PlayStation 4, que eu tive que setar o IP para ele está ligado via cabo, então o IP dele termina com .10, que eu escolhi. E nele eu tenho tanto a opção do DMZ como o controle de banda. O DMZ ele libera todas as portas para aquele aparelho. É muito recomendado para um videogame, para você não ter problemas, tipo NAT nem nada. E o controle de bandas eu tenho a banda reservada para ele. Questão de segurança, eu desativei todas as seguranças, firewall, tudo eu tenho desativado na minha rede. Controle parental, coloco o aparelho que eu quero e faço todo aquele controle de sites que pode acessar ou não, inclusive com horário.
Controle de acesso, rota avançada, também não uso. E aqui o que é interessante, que é o controle de banda. Como você configura? A minha conexão é a DSL 2+, no momento. Eu liguei o controle de banda e coloquei quanto de upload que eu tenho, que coloquei 1200 kbps, e o quanto de download que eu tenho, coloquei 17.000. A minha internet ela é 15 MB de download e 1 de upload da GVT. Estou esperando instalar o meu 60 MB, que aí eu vou colocar o 60 ou então um pouco mais de 60, dependendo do que chega à sua rede. Aqui você não coloca mais do que chega à sua rede, você coloca um pouco menos. Igual o meu chega aqui 1250 e 17.250, então eu coloquei 17.000. Se colocar acima disso, ou um valor não verdadeiro, o controle de banda não funciona. Basta salvar. E aqui eu coloco as regras. Nessa regra aqui, eu tenho o IP que eu fixei para o meu PlayStation 4. A porta que vai funcionar em todas as portas, desde a 1 a 65.535. Quando ele estiver ligado, como vai funcionar a banda? Ele vai ter reservado para ele, no mínimo, 1.200 de upload, que é o que eu possuo, e no mínimo 16 MB de download. Isso quando ele estiver ligado. E estiver usando, então ele tem reservado para isso. Vamos supor que eu estou fazendo download e eu preciso ali dos 16, eu vou usar os 16. Se eu estou jogando online e preciso de um, eu vou usar um, o resto flutua. Isso é o reservado para ele. E, normalmente, eu também uso no iPad, igual por exemplo aqui eu vou colocar o iPad, só funciona com IP, o IP fixo dele. Limita a porta dele de 1 a 65.535, que é a máxima. Todos os protocolos. E o que eu faço? Eu coloco não uma mínima, mas uma máxima para o iPad, porque ele é um aparelho que ele suga muito da conexão. Então vem aqui que o egress é o upload, então vou colocar aqui o máximo de upload para o iPad, são 500 kbps, kilobits por segundo, e de download, que é o ingress, eu vou colocar ele com no máximo 5.000. Ou seja, quando ele estiver necessitando de 10, ele só vai receber 5. Ele não vai passar disso e não vai conseguir sugar a minha rede. Essa é a configuração que eu uso de controle de banda. Tenho também configurações de MAC, de IP, DNS dinâmico, se você usa um desses 3 serviços. Ele suporta o IPv6 também, que hoje não é tão usado no Brasil, mas vai ser. E tem as configurações e utilitários do sistema. Aqui eu configuro a hora, o meu está configurado errado. Diagnóstico de rede, eu posso fazer igual um pedido de ping. Eu vou testar um aqui da minha rede, do servidor POP. Vou fazer 4 pedidos, o tamanho do pacote. Você vê que ele só vai até o tamanho do pacote e mando começar. O próprio modem ele faz esse teste para mim. Nenhuma perda e a média do meu ping para o servidor POP são 20 milissegundos. Upgrade de firmware, resetar de fábrica, backup, reiniciar o roteador, funciona, alguns roteadores não funcionam, se você clicar aqui ele reinicia mesmo. Senha para controle da parte de administração, log do sistema, se tiver tendo algum erro você consegue verificar por esse log, e as estatísticas de consumo, inclusive de cada aparelho. Vamos supor que a sua internet ela tenha um consumo ilimitado, por exemplo, 150 GB. Você consegue verificar igual eu jogando uma partida online no meu PlayStation 4, quanto que eu consumo. Basta eu vir aqui, o meu é o 10, eu reseto e consigo verificar, igual a cada 10 segundos ele vai reiniciar, vai dar o refresh, né? Esqueci o nome. Vai recarregar a página e eu vou conseguir ver quanto que o meu PlayStation 4 está consumindo. Aqui 0 porque ele está desligado. Então é isso, pessoal. É um roteador que vale muito a pena. Ele é bem completo para o uso caseiro. Ele funciona muito bem. Tem 3 antenas internas, então, por exemplo, o seu sinal, você não gostou tanto desse sinal. Você quer colocar um sinal mais forte
Para casa você pode comprar outra antena, por exemplo, só 2.4, tem até uma de 9 dBi aqui em outro roteador. E essa antena vai expandir esse sinal 2.4, então pode comprar uma antena maior do 5. Eu falo comprar uma de 2.4, que é o mais usado, que vai mais longe. Então você compra uma bem potente de 2.4 e a rede 5 continua funcionando com as outras duas antenas de banda dupla deste aparelho. Para o uso doméstico eu não tive mais problemas, que eu tinha muito problema de rede. Hoje eu consigo ter essa conexão Wi-Fi dedicada de 5 GHz para o meu tablet, as outras conexões para os outros aparelhos. Eu tenho esse controle de banda que para mim é muito importante e ainda consigo distribuir pela casa os meus arquivos via wireless, transferir o arquivo de um PC para o outro, colocar ele, por exemplo, na nuvem interna da minha casa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se quiserem ver outras informações de configuração do modem, outros modems, questão de conexão, basta se inscrever aí no canal. Quem gostou, dá aquele like no vídeo. E uma consideração que eu queria fazer, a TP-Link deste aparelho, é que ele tem portas LAN Gigabyte, ele vem o aparelho, manuais, a fonte dele, uma fonte bem legal, ela é compacta. O cabo da fonte é um cabo interessante, ele é longo, só que esse roteador ele veio com um cabo categoria 5, que é um cabo que não suporta essa conexão Gigabyte. Então, se eu fosse utilizar esse cabo entre o meu, vamos supor, meu roteador e meu PlayStation, eu não conseguiria ter uma transmissão a 1 gigabit por segundo desse cabo. Então fica só esse alerta assim que ele deveria vir com cabo categoria 6. Eu não sei se foi o meu que veio assim, se mudaram na loja, ou se ele realmente vem com esse cabo. É um cabo de qualidade, mas que não é uma categoria que condiz com as características do produto. Então é isso, galera.